Três pontos. Olá, sextou aqui nos Três Pontos, diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840 e pela 106.1 FM. Um grande abraço a todos que nos acompanham nessa sexta-feira, agora Black Friday. E também aqueles que nos acompanham nas redes sociais, nas ondas do rádio. Um abraço para meus amigos no estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, Livem Paula, o timaço de técnicos que fazem do nosso Giro de Notícias um programa que fala com a grande Salvador e com toda a grande Bahia. Três Pontos, diretamente de Brasília, começa com a novela da desoneração. Eu creio que todos estão acompanhando. Há um debate entre Congresso Nacional e o Poder Executivo a respeito da desoneração. O que aconteceu, minha gente? O Luiz Inácio Lula da Silva vetou a desoneração na folha de pagamento das 17 áreas econômicas, das empresas desses 17 setores até 2027, que havia sido aprovada pelo parlamento. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está louquinho para resolver isso. Primeiro porque tem avaliação, ele, parte do governo, que a medida é inconstitucional e, se for adiante, será proibida pelo Supremo Tribunal Federal. E também porque ele precisa apresentar alternativas aos setores que podem não ter, portanto, essa desoneração prorrogada. O que é isso? É a redução de impostos nas folhas de pagamento destas empresas. E isso traz consigo o risco do desemprego e também a oposição até de centrais sindicais. O governo tem buscado novas fontes de receita para reduzir o déficit fiscal neste ano e tentar zerá-lo, que vai ser muito difícil. E o custo dessa desoneração seria aproximadamente 18 bilhões para os cofres da União. A tendência agora é que o veto seja analisado pelo Congresso Nacional, estão todos prometendo a derrubada desse veto e vão trabalhar para que isso aconteça logo na primeira sessão do Congresso, o quanto antes. Segundo ponto, foi sancionada por Lula a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, mas com vetos em uma série de trechos. Foi publicado hoje no Diário Oficial, numa edição extra, que sai com a data de 23 de novembro, mas que foi divulgada nessa madrugada, os artigos da nova Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. É um avanço da categoria, mas os artigos vetados por Lula previam garantias e direito aos policiais, entre eles aposentadoria integral, carga horária máxima de 40 horas semanais com possibilidade de horas extras, pagamento de indenizações, ajuda de custo quando houver transferência de cidade e licença gestante, maternidade e paternidade. A Lei Orgânica das Polícias Civis foi aprovada no Congresso em 24 de outubro e servirá de base para as leis dos estados e do Distrito Federal, incluindo a nossa grande Bahia, sobre o funcionamento da categoria. Entre os pontos determinados pelo texto estão a garantia de porte de arma, prisão especial e estabilidade após 3 anos de contrato. A medida também determina a estrutura básica da corporação e entre os órgãos fixados pelo texto estão, por exemplo, o de Delegacia Geral, Corregedoria Geral, Escola Superior e Conselho Superior. A ideia é que talvez isso sirva muito para que a gente possa ter melhor segurança pública. Terceiro ponto é Lula correndo atrás do prejuízo. Ontem à noite ele se reuniu, deve manter os contatos ao longo de toda sexta-feira com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, porque todo mundo quer distância dessa briga entre o Legislativo, especialmente o Senado Federal, com o Judiciário. E Lula chamou Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, além do seu advogado-geral da União, Jorge Messias, candidatíssimo ao Supremo Tribunal Federal, e ele veio dizer que a PEC, que quer restringir as decisões individuais de ministros do tribunal,
não tem nada a ver com ele. Esse texto acaba criando uma tensão, ainda vai para a Câmara Federal ser discutido, e é aquele que Jacques Wagner, senador pela Bahia, voltou a favor da proposta e publicou ainda ontem em sua rede social que o apoio foi uma decisão pessoal sem relação com o Planalto. Claro que isto não existe. Ele entregou-se diante do cenário das articulações para a sucessão de Rodrigo Pacheco e com a grande hipótese de Davi Alcolumbre retomar a presidência do Senado. É por isso que Jacques Wagner votou assim. De todo modo, há uma expectativa de se distanciar o quanto mais dessa confusão entre Senado e Supremo Tribunal Federal. É isso, meus amigos. 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Aquele abraço e até a próxima semana. Até lá! E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.